Olá pessoal, estamos aqui hoje com mais um bate-papo no nosso StasaCast, naquela série especial que a gente está fazendo sobre síndicos profissionais. Então a gente está buscando trazer aqui para bater papo síndicos profissionais de todas as regiões, todos os tipos de experiência, quando na verdade quanto mais diversificado melhor. Passar para vocês o que é na verdade a realidade do síndico profissional e os desafios do dia a dia, né? Lembrando para vocês que esse vídeo do StasaCast vai estar nos canais da Stasa, tanto no YouTube quanto no Spotify. E qualquer dúvida, comentário, sugestão, escreve para a gente no stasacast@gmail.com ou então nas nossas redes sociais. Aí pode ser as redes sociais da Stasa, que também tem no Instagram, Facebook, em todos os canais aí. Estamos hoje aqui, então, para bater papo com o André Peçanha. André Peçanha tem uma experiência aqui que ele já começou a me antecipar super legal nos condomínios mais desafiadores de ser síndico. São aqueles condomínios de grandes unidades, de muitas unidades, 200, 300, de classe de renda média baixa, que tem muita polêmica, muita discussão, né? Então vamos começar aqui, André. Primeiro, obrigado por ter vindo. Começa aí contando pra gente como é que você caiu nesse mundo aí de síndico profissional, como é que foi a sua experiência até aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, dividindo um pouco disso. Como já no bate-papo que nós tivemos, eu já vinha, né, nessa crescente buscando isso desde 2012, quando comecei a ingressar em Facility, já cuidando já de diversas plantas diferentes relacionadas a empresas, sendo como um prestador, como supervisor dessas equipes, treinando e tudo que precisava. E quando foi em 2015 é que eu ingressei diretamente na gestão de empresas, né, de uma empresa determinada aqui crescente, cada vez mais crescente no Brasil, tá, de locação de veículos, cuidando da maior unidade no Rio de Janeiro. E ali eu tive a oportunidade também de conhecer, além do meu trabalho ali, conhecer uma outra face do trabalho, que é cuidando diretamente de condomínios, né? Ali eu já tinha uma experiência de 24 horas, porque era uma unidade de 24 horas, mas agora no condomínio o desafio é ainda maior. Sendo que, diferente de muitos outros síndicos, né, que primeiro se tornam síndicos por acaso, porque ninguém quer pegar essa missão, mas eu não, eu fiz o caminho inverso. Eu realmente descobri, desejei e comecei a me preparar, a buscar, para poder chegar hoje, como já disse, né, com 3 condomínios. Sendo que disputando no mercado com quem já estava no mercado e batendo de porta em porta, basicamente, competindo em locais que você sabia que de repente não ia conseguir nenhum voto, mas estando ali até para adquirir casca, e acabei me tornando síndico, aí sim, de onde eu morava. Mas isso também depois de já ter sido conselheiro, ter sido subsíndico, e tive essa oportunidade ali. E aí sim, foi quando a coisa começou a acontecer. E aí do primeiro eu fui para o segundo, estou no terceiro, estamos aí na disputa de mais alguns, que essa época do ano é quando realmente acrescente, né, das mudanças de síndico, alguns empreendimentos sendo entregues. Temos agora empreendimentos para serem entregues em sequência de dezembro a fevereiro, fora outros, mas já cientes dessas entregas, e estamos partindo com tudo para isso aí, para esse desafio. Cada dia é mais complicado, né, para aquele que é um morador, ele assumir essa responsabilidade por todas as nuances que tem inicialmente para um condomínio, todas as contas que você precisa fazer, todas as tratativas iniciais, como eu costumo dizer. Antigamente, o síndico era aquele cara que era aposentado legal, gente boa, que vinha cheio de boa vontade, mas com as legislações, com todas as alterações diversas, desde o E-Social até mesmo as questões, como nós temos hoje a Lei Maria da Penha, nós temos as questões ambientais que estão em alta, cada vez mais fiscalizações batendo, os problemas acontecendo. Então, hoje, ainda que seja morador, esse síndico ele tem que se profissionalizar. Ele pode ser morador, mas ele tem que sempre buscar o conhecimento, buscar a crescente de um profissional. Não, exatamente. Acho que o negócio que você falou aí é super importante, porque a gente sempre foi acostumado no Rio a ter pequenos prédios. A gente, viajando mesmo pelo Brasil, você vê que o Rio é o lugar que tem os menores condomínios do Brasil. Poucos lugares têm condomínio de 5 apartamentos. No Rio, a Zona Sul inteira, assim, começo da Barra, o Recreio, né? E acho que de 10 anos para cá, que tinha vindo já os condomínios clubes da Barra, mas começaram a ter grandes condomínios, né? Grandes condomínios vieram até naquela linha de que eu quero fazer condomínio, o pessoal mais baixa renda, eu tenho que ter bastante unidade para diluir os custos, para a portaria não ficar muito cara e o condomínio não ficar muito alto, né? Então, esses condomínios trouxeram um monte de desafio. Não tem como um morador dedicar meia hora por dia e achar que vai cuidar, né?
acho que precisa dessa experiência, dessa experiência. Então, conta um pouco pra gente, o que é uma rotina sua hoje nesses condomínios? Como é que você, assim, você tem um condomínio de 400 unidades, que você atende, que você sabe que é aquele morador nervoso. O que é a sua rotina? Quantas vezes por semana? O que você vai fazer lá? Geralmente, todos eles eu faço 3 vezes na semana, tá? Até porque eu considero, no meu caso especificamente, de domingo a domingo. Porque mesmo que eu não esteja presencialmente, eu estou atendendo, a gente coloca, né, alguns limites, mas esses limites sempre são ultrapassados. Você não vai deixar de atender aquele morador, porque por mais que a dúvida dele seja pequena, seja considerado por alguns sem sentido, mas para ele tem sentido, ele precisa de resposta, né? Então, de certa forma, de domingo a domingo, claro que presencial eu estipulo sempre umas 3 visitas semanais e primeiro, já acorda, muitas das vezes de madrugada, já olha logo o celular, porque pode ter tido alguma emergência que de repente não tocou o telefone ou você não observou. Olha, até que ultimamente, apesar das unidades que eu tenho, uma de 280, uma de 300, uma de 420, eu tenho tido bastante paz. Mesmo em meio a alguns problemas que existem, principalmente para aqueles que estão condomínio que está começando. Os outros, eu estou bem, né, já estou bem à frente, fui reeleito agora nos os dois que eu tenho primeiros, já fui reeleito recentemente, justamente pelo bom trabalho e com essa execução, né? Primeiro, não adianta, acordou de madrugada para beber uma água, olhar o celular para ver se não tem nada, porque pode ter perdido um time, mas você não perdeu o todo. Então é importante você dar uma olhada. Não tem nada? Volta a dormir em paz. No outro dia de manhã você começa a rotina, eu sempre parto. Principalmente no meu caso específico, eu tenho 2 condomínios que são um pouco mais próximos. E eu vou na parte da manhã em um, na parte da tarde do outro, na outra, por exemplo, na segunda-feira, já na quarta-feira, na terça já tenho outro condomínio. Mas falando ainda desse, na quarta já inverto, vou de manhã em um no outro. À noite, faço incursões à noite também, porque o síndico ele precisa conhecer o condomínio 24, como ele funciona 24 horas por dia. A rotina da manhã, a rotina da tarde. Exatamente, né? Porque o olhar dele não pode, né? E até por isso é bom que seja o profissional, porque não é aquele olhar viciado, aquele olhar que passa 1000 vezes por uma lâmpada queimada e não percebe. E quando você faz essas incursões, quando você chega, você tem um olhar diferente da equipe que está ali no dia a dia, que para ele aquilo não é um problema, mas para você é. Claro, às vezes passa de chato, né? Mas é necessário por ter essa visão de quem está chegando de fora, de quem está vindo realmente. Eu sempre falo o seguinte, dá para os colaboradores. Todo dia de manhã você chega, você para em frente ao condomínio e olha tudo. Você começa a ter um olhar de fora para dentro. Você vê como é que está a tua entrada, como é que está a atuação do porteiro, como é que está a limpeza, como é que está a iluminação, tudo que você precisa ver. Isso já durante o dia ou à noite não importa. Então, você tem que ter esse olhar de fora para dentro. Agora, esse olhar, né, da estrutura em si, ele é um olhar que todo mundo vê, mas tem os desafios, são questões financeiras, negociações buscando melhores preços. Muitas das vezes o morador não entende por que uma modernização, por exemplo, demora tanto. Não é que demora, é que você está buscando o melhor custo-benefício, porque quem paga justamente esse teu cliente, né, que os moradores são nossos clientes, o condomínio é nosso cliente, então a gente tem que ter esse olhar de cuidado, de estar contratando algo que tenha realmente um custo legal, mas que também a qualidade seja boa. Então, às vezes, demora um pouquinho mais para sair de forma perfeita. Então, a rotina em si, como eu falei, primeiro, olhar sempre o celular, ver se tem alguma coisa. Cheguei na unidade, olhar de fora para dentro, né? Ver como é que está funcionando, como é que está acontecendo, olho como é que está, até se de repente tem um morador vendo eu chegar, toda essa dinâmica ela acontece. E chamo os colaboradores para conversar. Se eu tiver chegado bastante cedo, tanto tempo, tomo um café com eles, coisas desse tipo, e partir para dentro. Como é que é? Você falou assim, você vai 3 vezes por semana em cada condomínio. Os moradores procuram mesmo a hora que você está lá para ir falar pessoalmente, para fazer uma reclamação, para fazer um pedido? Como é que é isso? Não, geralmente até os mais corajosos são sempre por telefone, né? Por WhatsApp. O que briga, né? O que briga por telefone e WhatsApp. Ontem mesmo eu tive uma situação dessa, um rapaz, coitado, ele reclama de tudo ele reclama. Mas é aquele olhar, ele não tem aquele olhar de acordar e curtir aquele sonho que ele comprou, aquele apartamento num condomínio que, pelo menos, esse tem bastante recurso, bastante coisa bacana, mas ele quer sempre procurar o que está errado, o que para ele está errado. Muitas das vezes não é o caso. Mas aí ele fala bastante coisa. Mas aí ele foi ontem lá na sala, eu estava, como toda segunda eu estou lá, segunda, quarta, sexta, ele entrou na sala, pegar a encomenda, falou, deu boa tarde,
E não fala nada, ele só fala realmente quando é pelo telefone, ele se sente a vontade de explodir. E eu deixo ele explodir, eu não discuto. De verdade, eu não discuto. Porque você vai falar coisas, você pode falar coisas que ali você desagrega tudo todo. E no caso específico desse rapaz, não, as coisas que ele fala não tem muito sentido. Né? Mas eu tenho que escutar. Aí, muitas vezes você voltou num ponto que sempre que a gente bate papo com os síndicos profissionais cai aqui. O síndico profissional tem que ter várias habilidades. Tem que entender de financeiro, entender de manutenção, mas tem que entender de gente. Se você arrumar, levar todas as brigas e reclamações para o pessoal, você tem um infarto, né? Eu acho. O coração aguenta. Não tenha dúvida. Por exemplo, eu estou numa negociação agora de troca de empresa. Eu sou cara de pau. Eu pergunto para a empresa, só você quer entrar. Eu preciso que você tenha um bom preço, qualidade no atendimento, mas eu quero alguma coisa para o condomínio. O que você pode de brinde para o condomínio? Eu preciso de 64 câmeras instaladas. Nesse, inclusive, é isso. 64 câmeras instaladas. Das empresas todas, 2 se propuseram a dar. A empresa atual, chamei ela e falei assim, eu tenho 2 propostas que me dão isso aqui. Você tem isso aqui para dar para o condomínio? Uma negociação que é benefício para o condomínio. A instalação das câmeras lá estão na faixa de 50 mil até 70 mil. Mas o preço agora legal para eles doarem é 52 mil estão dando para o condomínio. É algo que é bom para o condomínio, mas ainda assim se encontra barreiras de gente que acha que não devo fazer isso. Não, exatamente. Entendeu? Porque não é uma questão de obrigatoriedade. Ninguém, tanto que teve empresa que deu o preço sem considerar nada disso. Não tenho nada para oferecer para o condomínio. Ok, mas eu preciso trazer benefícios para o condomínio. Tá? E é uma forma maravilhosa de você trazer recursos para o condomínio. Como nas implantações a gente faz, todo síndico profissional acredito que faça isso também, acho que é muito comum. Vai chegar uma empresa de internet, 2, 3, lá mesmo no Carioca, lá eu tenho 4 empresas de internet. Todas 4. Uma deu ar-condicionado para administração, a outra deu impressora, deu computador. Só para poder oferecer o pacote para os moradores, exatamente. Ela que tem a chance de oferecer a net dela, a Claro, o DV dela lá. Sim, são empresas idôneas, até porque se não fosse, não cederiam a dar nada para o condomínio, eles iriam impor. Elas querem aquilo ali para abrir as portas para poder exatamente. Até porque ele vai oferecer lá dentro, ele vai atuar dentro do condomínio e falar, olha, você precisa ajudar o condomínio. O condomínio, quando começa, ele não tem recurso nenhum. Então, se ele não tem recurso nenhum, o que você pode fazer pelo condomínio? Geralmente, a maioria, como eu falei, eu montei toda a administração sem R$1. Montei a portaria sem R$1. Balcão, foi montado o balcão, foi dado ar-condicionado, foi dado cadeira, tudo que você possa imaginar foi dado. Não tivemos nenhum custo. E é importante trazer. E é essa visão. Por isso que eu insisto muito nessa questão do síndico profissional. Porque se é um morador, ele não tem essa expertise. Raríssimo. Não tem essa expertise de você tentar trazer alguma coisa para o condomínio. Ele não sabe nem... Porque assim, você como profissional, você vê um negócio bom num condomínio e leva para o outro. Aí vê um negócio no outro, traz para esse. O morador, ele fica fechado só no prédio dele. Ele não sabe o que está acontecendo. Sim. E não sabe não conhece nem essas possibilidades. É lógico. Entende por quê? O mercado está cheio de empresa querendo entrar no condomínio, porque não é que não vai poder entrar. Se o morador chama, por exemplo, nós temos a empresa de gás, né, que faz a instalação dos aquecedores. Se o morador convidar para entrar, ela vai entrar e vai trabalhar normalmente. Essas solicitações que eu faço para eles é aqueles que querem poder atuar em massa. Ele quer poder fazer uma propaganda em massa. Um condomínio de 420 unidades a assembleia de instalação é hoje. O cara quer ir lá oferecer o serviço dele. Opa, ajuda o condomínio. Você pode ajudar o condomínio? Você vai atuar lá dentro, você vai parar morador lá dentro, você vai nos moradores, você vai botar propaganda, o que for, dentro do condomínio. Não, e todos eles já sabem que funciona dessa forma, não, eles mesmos já... Isso sabe, assim, e com carta de doação, tudo certinho. Carta de doação, tudo... Você bota como exatamente, para não sumir também, né? Isso, exatamente. E deixa os moradores cientes de tudo que está entrando, né, desses recursos aí. Não vem nada em dinheiro, é em produto, seja o que for. Seja ar-condicionado, micro-ondas para o pessoal que trabalha, né, poder esquentar a comida, essa coisa toda. E tudo isso traz recurso para o condomínio. Por isso que eu acho que é muito importante, sim, a questão do síndico profissional e cada vez mais essas tendências surgirem de poder realmente ajudar o condomínio. Porque na época, por exemplo, nesse caso, que é troca de empresa, ou no caso que vence em contratos, é hora de haver negociação, de haver... O que você pode trazer para o condomínio? Porque você só renovar o contrato, perder poder de negociação, de trazer benefícios, e, claro, as negociações feitas com empresas que realmente vão te atender, não vai só dar um brinde, então, a partir de agora eu posso prestar qualquer serviço. Não, serviço de qualidade. Exatamente. Um dos maiores desafios desse perfil de condomínio é o atraso no pagamento de cota condominial, né? Você faz a previsão orçamentária,
vou arrecadar 100 mil reais. Quando chega no dia 10, que vence a cota, por exemplo, entra 60 mil. Aí você tem aquele buraco. Você até sabe que um pouquinho mais de dinheiro vai entrar, mas você precisa do dinheiro naquele momento. O condomínio não é uma empresa que tem capital de giro, não tem esse dinheiro, né? Não tem lead, né? O que são os desafios disso aí? Como é que resolve isso? Então, inicialmente, né, quando a gente pega um condomínio, como você mesmo disse, né, de médio para baixa renda, que hoje está bem acessível para que todos possam ter o seu sonho, realizar seu sonho, só que junto com o sonho vem responsabilidades que muitas das vezes a pessoa não está nem preparada, não é só emocionalmente, é financeiramente para ter. E a cota condominial é uma delas. E tem pessoas que, sinceramente, acham que não precisam pagar mesmo. Colocam na cabeça, não, isso não existe, não tem conhecimento disso. E a gente encontra esse desafio. E hoje, a gente tem já, né, uma tendência já bem crescente há um bom tempo, que são as garantidoras de receita. Tá? Porque as cobranças nós faremos, mesmo sem garantidora, todo condomínio faz. Porém, o pagar em si não é certo que vai acontecer. Porque se a pessoa não pagou porque ela não quis, ela não pagou porque ela não pôde, não é agora porque eu faço uma cobrança direta a ela, que ela vai ter esse dinheiro vai brotar na conta dela para poder pagar. E as pessoas muitas das vezes se enrolam. É claro que o síndico entra juntamente, claro, com a administradora, e que faz as negociações para parcelar, sempre facilitando ao máximo. E são e-mails diversos que eu recebo, justamente autorizando, né, dando ok naquelas negociações, para que esse dinheiro retorne ao caixa do condomínio. Mas hoje a tendência, sem sombra de dúvida, é a garantidora de receita. A garantidora, assim, ela muitas vezes, os síndicos de primeira vez, olha, pô, mas é caro, eu vou gastar 3% da minha receita, 4%, depende do caso, né, da minha receita. Mas o problema é que se você não recebe, sei lá, 40%, você não tem como pagar uma conta. Aí se você vai entrar, pegar um dinheiro emprestado, você vai pagar 6% ao mês de juros, 7%, é maior do que a garantidora. Sim. E a garantidora, assim, na hora que ela te faz você ter uma previsão certa de quanto vai entrar, você programa uma manutenção, programa uma melhoria, que é muito benefício para os moradores, né? Você trabalha em cima de valor real. Eu sei que eu posso isso aqui. Porque todo síndico ele tem atuações na redução de custos e otimização de recursos, né? Então, assim, você reduz custos, otimiza os recursos que você tem, vai trabalhando aqui, trabalhando ali. Nos casos de condomínio de baixa para baixo, nós temos de média para baixo, nós temos a possibilidade da tarifa social de água, que os primeiros 3 meses do condomínio, que as cotas são mais altas, você consegue vir a reduzir isso, ou reduzir diretamente no bolso, ou transformar isso em recursos para o condomínio, recursos que eu falo para você fazer modernização, instalar câmeras, concertinas, e tantas outras modernidades que precisa de um condomínio, né? E é justamente nessa hora que a garantidora ela te ajuda, ela auxilia. Eu não gosto nem de falar, é mal necessário, mas assim, é uma coisa que você é um investimento, por assim dizer, é um investimento. Você tem uma taxa que você paga para ela, sim, mas você tem a certeza que você fecha o mês, sem ter que pesar sobre aqueles que estão adimplentes, por ter que redividir, né, os custos do condomínio. Todos os meses redividindo, porque geralmente quem está inadimplente um, fica inadimplente no outro, e acrescente, você às vezes atinge, como eu já cheguei a atingir no mês, 41% de inadimplência, né, de um condomínio novo, como eu citei, como as pessoas não estão acostumadas com isso, estão ali enroladas, pagando ainda a entrada, não concluiu nem a entrada, tem que já pagar o financiamento, pagar a cota condominial, então as pessoas tomam um susto muito grande e não conseguem arcar com o compromisso. Entendi. Não, é isso mesmo, é isso que é o desafio. E outra coisa, esses condomínios, normalmente você tem 400 moradores, não, 400 unidades, 300 unidades, que dá mais de 1.000 moradores no condomínio desse, né? Como que você faz a comunicação? Por exemplo, tem que comunicar que agora a gente andou sofrendo um problema aqui no Rio, falta de água. Tem que comunicar que segunda-feira, vamos economizar que segunda-feira não vai entrar água da rua. Vamos fazer alguma coisa, atenção, porque vai ter uma chuva forte, fecha a janela para não dar problema. Como que é feita a comunicação? É aquele papelzinho no elevador ainda? É grupo de WhatsApp? O que é a melhor forma hoje? Eu trabalho com 2 formas. Uma são os aplicativos, né? Os aplicativos que, na verdade, toda a vida do condomínio fica em torno daquilo ali, ele consegue fazer reservas de salão de festa, de churrasqueira, consegue liberar visitante e tantas outras coisas mais, e a gente também consegue uma comunicação, tanto ela de forma geral, para todos os condôminos, como individuais, como, por exemplo, quero reportar um morador X que tem um problema no apartamento dele, que eu preciso que ele me auxilie a resolver. Consigo fazer direto contato com ele, e quando é o caso tipo estilo circular, eu consigo também para todos os moradores. Mas trabalho à parte também com o WhatsApp, mas não grupo em que todos falam, apenas
eu, né, como síndico e a administração. Aí você manda mensagem para todo mundo ficar informado. Exatamente, né? informo dessa... Não é debate, é informativo. Até porque as pessoas passam e de verdade elas não leem, Ah. né? Se fosse assim, não tinha tanta multa de pardal enorme lá, né, com multagem eletrônica. Então, assim, é a comunicação que você faz no grupo, que somente a administração e o síndico falam, e também no aplicativo. A gente utiliza muito esses aplicativos, porque, na verdade, hoje nada se faz, tudo está na palma da mão através do celular. E por que eu utilizo também o WhatsApp, mas eu até chamo de jornal, né, como se fosse um jornal informativo realmente? Porque tem pessoas que não têm, nem todos podem ter o aplicativo naquele momento, porque às vezes o celular dele não comporta mais um aplicativo, baixar mais alguma coisa, mas o WhatsApp todo mundo tem. Todo mundo então, tem, e chega mais dinâmico na mão dele, chega mais rápido na mão dele. Aquele que não tem grupo ou o que for, tem. Então, assim, eu utilizo 2 meios. Em e-mail, a pessoa pode nem olhar na mesma hora, mas o WhatsApp todo mundo olha o dia inteiro, né? Sim, e o aplicativo também, porque o e-mail, muitas das vezes, se você manda pelo aplicativo, ele chega no e-mail. Então, as pessoas nem olham. O WhatsApp não. O WhatsApp ele vai olhar... Aquela bolinha vermelha ali, o cara vai olhar lá. Para mandar uma correntinha no grupo da família, ela vê lá que tem uma mensagem no grupo do condomínio. Ela fica curiosa e vai ler. Exatamente. Não, é isso mesmo, né? André, mas o que você acha interessante a gente contar aqui da sua experiência aí? O que você vê mais aí legal? Que só voltou, que eu não te perguntei? Rapaz, uma coisa que você não me perguntou, mas que eu acho que é a questão da ética entre os profissionais. Tá? Principalmente quando se trata, um exemplo, eu sou um cara que eu sou muito caixista. Então, assim, se eu busco seguir as legislações todas certinhas, por quê? Pode não dar nada, mas pode acontecer alguma coisa. E eu cito como exemplo, por exemplo, um dos condomínios que eu peguei ele com 6 meses, o síndico caiu com 6 meses, eu entrei, já fui reeleito, ok, mas peguei e, por exemplo, a piscina já estava em funcionamento, não tinha sido feito dado entrada na documentação relacionada ao corpo de bombeiros, outras coisas mais, eu fiz todo esse processo, aconteceu, nós estamos ok, 100%. Mas é que eu digo que muitas das vezes, quando eu falei de ética, é porque você tem uma atitude, como eu falo assim, olha, eu estou com outro condomínio que também é novo, eu ainda não liberei, por exemplo, a piscina. Por quê? Porque eu preciso ter a liberação, fazer o certificado de aprovação, tudo certinho, comprar os itens, né, de primeiros socorros, tudo aquilo que a legislação exige. Eu já tenho até guardião, mas não abri a piscina por conta disso. O que acontece? Cria-se, logicamente, um burburinho, o morador não quer entender isso. Sempre tem o que vai Aí vem aquele síndico profissional que está doido para pegar o condomínio e começa a falar, morador, não, que isso não existe, isso é mentira. Isso já era para estar aberto há muito tempo. Então, assim, começa a minar na cabeça dos condôminos de que aquele síndico não está, que já era para estar aberto, era para ter feito assim, burlando aquilo que deveria ser o correto. Eu sei que é óbvio que quando alguém compra, por exemplo, com piscina ou o que for, ele quer utilizar para ontem. É verdade. Só que a gente tem que entender que enquanto não acontece um acidente, não acontece nada, não bate uma fiscalização, onde a multa é gigantesca, como a gente falou, sempre vai bater no bolso do condomínio. Então eu tenho a responsabilidade de zelar por isso. Ainda mais com a segurança, coisa que é a vida das pessoas. É aí que... Então é muito disso, é do síndico querer minar, né? Seja por qual motivo eu citei esses casos, mas tem diversos outros casos, minar o outro, né? De alguma forma, através de um morador influente lá dentro, para minar aquele síndico para que ele venha concorrer e entrar. É uma questão na verdade, a gente tem que se unir. Como agora estamos com a assinatura com relação às alterações, né? Antes, o síndico profissional, por exemplo, o meu CNPJ, ele é fiscalizado pelo CRES. Tá? Mas agora já estava tramitando e agora nós estamos até com o abaixo-assinado para poder tirar para o Conselho de Administração. Lembrei, o Conselho de Administração está querendo para ele e o pessoal está revoltadíssimo, até porque... Né, até caiu agora já. Isso, então, a gente fez o abaixo-assinado justamente, então, assim, a união dos síndicos para que isso ocorra. E assim, a união dos síndicos também para que as coisas... Olha, vocês querem que eu vá lá concorrer, eu vou concorrer, mas eu vou concorrer com aquilo que eu tenho de proposta, de portfólio, de conhecimento, de história, para oferecer para o condomínio de vocês. Mas nunca vir por fora querendo minar aquele profissional que está trabalhando ali. Não, acho que esse é um desafio muito grande, né? Porque é uma profissão, uma função no início, né? Então as pessoas estão aprendendo, então tem muita gente preparada, gente que está exercendo sem estar preparado. Então até dar aquela maturidade na carreira, tem muita gente despreparada e mal intencionada e querendo fazer qualquer coisa para ganhar um dinheirinho. Né? Exatamente. E eu falei, eu sou Caxias mesmo, sou chato mesmo, porque eu não quero só fazer igual o golfinho, né? Dá aquela gracinha e volta. Não, eu quero me manter
na crescente dentro do mercado de Pega mais um, vou pegando mais um. Exatamente. Indicação é tudo. Esse mercado de indicação, né? E sempre com seriedade, tratando o recurso financeiro do condomínio com seriedade, as tratativas sempre com bastante transparência, seja, lógico, com o conselho, mas também com todos os moradores. A pergunta que eu respondo para um conselheiro é a mesma que eu pergunto para um morador que esteja interessado em saber como é que está a situação X ou Y do condomínio. Então, eu vou responder da mesma forma, porque ele está interessado, então eu vou passar pelas informações. Ele precisa saber do que está acontecendo. Se me pergunta, eu vou passar a mesma informação. Porque não há o que se esconder. Então, eu acho que eu sou caxias em vários aspectos. Nesses, assim, tem bom senso em muitas coisas assim, mas com relação a legalizações, isso aprendi com relação à empresa. Quando você atua em empresa, não tem essa. Como eu citei, quando eu atuei em empresa, nós tínhamos, por exemplo, posto de combustível, a fiscalização estava ali em cima, por questões ambientais e tudo mais. E outras questões mais. Nós tínhamos, por exemplo, no caso do condomínio, são as ETEs, empresa de locação de veículos. Como a gente lavava veículos, nós tínhamos a caixa separadora de água e óleo. Tínhamos que fazer todo mês, fazer a retirada, fazer o manifesto de resíduos, tudo certinho, não mandar qualquer um lá, pagar mais barato para o cara só retirar os resíduos, sumir com o resíduo, não, fazer a coisa toda dentro da legislação. Então, por aprender dessa forma, eu trouxe isso para o condomínio. Eu já falei isso até em assembleia. Muita gente, mas você tem na época, né? Hoje não, hoje eu tenho uma experiência em condomínios. Mas quando eu antes não tinha, que eu ia concorrer, você tem experiência em empresa. Eu falei assim, mas lá a cobrança é maior. Num condomínio, para o síndico sair, ou ele se pede para sair, ou ele tem que ser destituído, dá um trabalho tremendo para destituir. Empresa não, se você não fez o correto, você é demitido, e se for algo realmente muito sério, talvez até uma justa causa. É diferente. Então, assim, a cobrança que eu tinha lá era muito maior do que eu tenho no condomínio. Muito maior. Então a responsabilidade é muito maior e eu trago essa mesma experiência também para dentro dos condomínios. Não, que bom. Olha, é muito legal, André. Eu acho que essa experiência é essa, eu tenho dúvida nenhuma que daqui mais 1, 2, 3 anos, esse mercado vai estar muito evoluído, né? Então é isso. Agradecer a sua presença aqui por esse bate-papo, sempre muito legal. E deixar aqui a mensagem. Você, então, está atuando fortemente, principalmente na região oeste da cidade, lá do Rio, né? Estamos falando dos bairros lá de Campo Grande, Bangu, onde tem mais grandes construções? Campo Grande, Bangu, Realengo, estou partindo para o Recreio, Vargem Grande, Vargem Pequena, estou com algumas concorrências de Vargem Pequena. Especialização muito forte nos grandes condomínios, que são os mais difíceis mesmo. Eu falei isso, quem toca esses condomínios toca qualquer um. Mas eu ainda tenho o sonho de pegar esses menores da Zona Sul. Esse é para dar um complemento, só para você complementar. Mas eu ainda tenho sim para poder respirar novos ares nesse sentido, né? Nesse sentido. Você fazendo um bom trabalho, você vai tranquilo. O grande é muita demanda, muita demanda. É muito. É isso. Pessoal, obrigado, André. Muito obrigado pela presença. Pessoal, estamos encerrando aqui então com o André Peçanha, nosso síndico profissional de hoje, especialista aí nos condomínios grandes, de baixa renda, que na minha opinião são os mais difíceis, mas pronto aí para qualquer desafio, qualquer outro. Então, qualquer coisa, fala com a gente, manda mensagem aqui, que a gente passa os contatos do André, tá bom? Obrigado. As opiniões deste podcast não são recomendação de investimento, de fornecedor ou do que deve ser feito. São apenas dicas e histórias baseadas na nossa experiência ou de nossos convidados, que esperamos poder contribuir para a sua própria tomada de decisão.